Olá, seja bem-vindo a essa aula. Hoje você vai aprender um novo modelo da bolsa Nanda. Dessa vez eu fiz uma bolsa com o fundo retangular, tá? E aqui o corpo ela é trabalhada de forma circular e a aba ela é feita de forma reta. Então você tem duas técnicas aqui. E ao aprender a fazer a aba da bolsa, você vai poder fazer depois também uma clutch se você quiser, tá? Fica aí mais uma opção para você. Bom, nessa bolsa eu utilizei um fio, um barbante, eu vou deixar aqui na descrição, tá? É um barbante pink barroco da Círculo. Então, essa bolsa você pode fazer em diversos tipos de fios. Essa é no barbante 6. Você pode fazer no fio náutico, pode fazer no fio de poliéster, um fio de seda, um fio encerado. Um fio de malha também você pode fazer esse modelo. E essa receita que eu tô te ensinando aqui, você pode fazer de diversos tamanhos dessa bolsa daqui, tá? Essa daqui é um tamanho menor, mas você pode fazer ela maior também. Se você fizer com fio de malha, nas medidas que eu tô passando aqui, na quantidade de pontos, ela naturalmente já vai ficar maior. Eu vou deixar aqui na descrição todos os materiais, links de fornecedores, aonde você pode encontrar, tá? Tudo que eu utilizei para essa bolsa. Então, olha, como eu falei, aqui a nossa aba, ela é feita de forma reta. Então, é mais uma técnica que você vai aprender para fazer esse ponto. E ela também aqui tem um forro, depois eu vou explicar sobre o forro para vocês, tá? Coloquei aqui alça de metal, mas você pode colocar outros tipos de alça também que você quiser, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Vou iniciar a bolsa pela base, então eu deixo um pedacinho aqui do fio, vou fazer agora correntinhas para fazer uma base retangular. Então, deixo um pedaço, pego aqui a minha agulha, coloco dessa forma no fio, giro e vou começar aqui as minhas correntinhas. Essas correntinhas eu faço elas um pouquinho mais folgadas, tá? Para quando eu retornar, fazer nos pontos baixos, não ficar repuxado. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui 8, vou fazer mais uma, que essa uma aqui que eu estou fazendo, a nona, ela não vou fazer ponto nela. Agora, eu vou retornar fazendo ponto baixo, então, eu viro o meu trabalho aqui do avesso e eu vou introduzir a minha agulha nesses calombinhos que eu tenho aqui atrás dos meus pontos. Então, aqui eu tenho a frente e aqui eu tenho atrás, esses calombinhos. Então, olha, esse aqui é a nona correntinha. Eu venho para essa daqui, que é a número 8. Vou introduzir a minha agulha aqui atrás, puxo o meu fio e faço aqui um ponto baixo. Então, eu venho em cada calombinho desse aqui atrás das minhas correntinhas, introduzo a agulha, puxo aqui a minha laçada e vou fazendo ponto baixo. E faço isso até o final da carreira. Ao fazer os pontos baixos, pegando nesses calombinhos que eu tenho aqui atrás das minhas correntinhas, o que que vai acontecer? Quando eu olho aqui, fica um acabamento perfeito e fica melhor depois também para quando a gente for fazer os pontos baixos ao redor da nossa base. Bom, mas continuando, tenho aqui a frente do meu trabalho, fiz os pontos baixos, vou virar o trabalho do avesso dessa forma. O meu fio, ele vai passar aqui atrás da minha agulha, desse jeito, pego ele e faço aqui uma correntinha. E agora, eu retorno fazendo ponto baixo, introduzo a minha agulha, olha, aqui embaixo da cabeça do ponto, dessa forma, e vou fazendo ponto baixo. Vou fazendo um ponto em cada ponto.
Aqui no último, faço também, olha, introduzo aqui embaixo da cabeça do ponto. E agora, eu giro o meu trabalho para frente. O meu fio, ele vai, olha, estou do avesso, giro aqui para frente. O meu fio, ele vai passar atrás da minha agulha dessa forma, pego a agulha, faço aqui uma correntinha, introduzo a minha agulha embaixo da cabeça do ponto e faço o ponto baixo. E vou fazendo isso até o final da carreira. A partir dessa carreira em diante, quando eu chego no último ponto, eu vou fazer o seguinte: o correto, né? O que a gente tá fazendo aqui em cada ponto é o quê? Introduzir a agulha embaixo aqui da cabeça do ponto, certo? Mas toda vez que eu chegar agora no último ponto desse lado ou aqui do avesso, o que que eu vou fazer? Ao invés de introduzir a minha agulha aqui embaixo da cabeça do ponto, eu vou introduzir a minha agulha nesse pontinho aqui lateral que se formou. Esse pontinho que se forma aqui é aquele quando a gente faz a correntinha, que a gente vira o trabalho, então se forma aqui esse ponto. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio desse ponto. Por que que eu faço isso? Para a minha lateral ficar reta. Então, agora eu viro meu trabalho do avesso, o meu fio passa aqui atrás da agulha, pego o meu fio, faço uma correntinha, que essa correntinha é o que vai se transformar nesse pontinho aqui, e continuo fazendo meus pontos baixos até o final. Estou chegando aqui no final, o último ponto, olha, ao invés de introduzir a minha agulha aqui na cabeça do ponto, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse pontinho, no final. E fazendo dessa forma, a lateral do trabalho vai ficando reta, certo? Perceba que a lateral está reta. Então, eu giro aqui para frente, o fio passa atrás da agulha, faço a correntinha e dou continuidade fazendo meus pontos baixos. Então, você vai continuar crescendo a sua base, fazendo aqui as carreiras, lembrando sempre que os últimos pontos, tanto pela frente quanto pelo avesso, ok? Você vai fazer nesse pontinho que fica aqui no cantinho, tá? Não vai introduzir a agulha embaixo aqui da cabeça do ponto. Faz aqui introduzindo a agulha nesse pontinho. E agora, você vai crescer aqui a sua base até o tamanho desejado. Lembrando o seguinte, que essa base, você pode alterar o tamanho dela, alterando o quê? As correntinhas iniciais e a quantidade de carreiras que você vai subir, ok? Agora é só continuar fazendo a base. Cheguei aqui no final, então eu já cresci, eu subi aqui 21 carreiras, ok? E agora, o que que eu vou fazer? Uma borda ao redor da minha base. Então, se eu tenho subir 21 carreiras aqui, então aqui na minha lateral eu tenho que fazer 21 pontos baixos, ok? E em cada extremidade aqui vão ter 2 pontos. Por quê? Vai ser um ponto referente a essa carreira daqui e um ponto para fazer a virada, ok? Aqui vai ser um ponto para virada e um ponto referente já a essa carreira daqui. Então, eu sempre tenho um ponto a mais aqui nas quinas, porque é para fazer a virada do trabalho e ele ficar reto e não ficar repuxado. Então, perceba que como a gente fez as últimas carreiras da forma que eu ensinei, a minha lateral está praticamente reta, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, não vou cortar fio, já vou aproveitar daqui mesmo. Eu tenho o meu último ponto aqui dessa carreira, então, vou começar fazendo a lateral aqui, o acabamento. Então, eu introduzo a minha agulha aqui no meio desse ponto.
já faço aqui meu primeiro pontinho referente a essa carreira, ok? E aí, eu vou introduzindo, olha, a minha agulha aqui na lateral, aonde eu vou vendo esses pontinhos aqui na lateral. E aí, você vai colocando a agulha da melhor forma que você achar, para o quê? Para a sua lateral ficar reta. Então, vamos analisar aqui, olha. Vou colocando nesses pontinhos aqui da minha beirada, vou introduzindo a agulha aqui no meio deles. E vou fazendo aqui os meus pontos baixos. Vou fazendo aqui essa bordinha, tá? E aí, na hora que você introduzir a agulha, você tem cuidado, que às vezes você pode pegar só um fiozinho, ou pegar num lugar torto. Então, você vai, olha, fazendo. Aqui ficou um buraquinho, então, o que que eu posso fazer? Vou desmanchar aqui, para tentar fazer ele mais fechadinho. Tá? Se não der, porque aqui a minha laçada, olha, o que que acontece? A gente tem que ter cuidado com a tensão do nosso ponto. Por quê? Se você faz um ponto, repuxa muito fio, seu trabalho vai ficar torto. Se você deixa muito folgado, pode ficar torto também e pode ficar uns buraquinhos. Então, a minha, olha, acabou ficando um buraquinho aqui. Mas não tem problema, certo? O ideal é que não fique. Para quê? Para seu trabalho ficar perfeito. Então, você tem que tentar sempre manter a mesma tensão do seu ponto para não ficar torto o trabalho, não ficar buraco, ok? Então, vou continuar aqui fazendo esses pontos baixos até chegar aqui na minha quina. Estou chegando aqui no último ponto, então, olha, meu último ponto vai ser aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio dele. E tenho que fazer mais um ponto, que vai ser a virada aqui do trabalho. Então, já introduzo a minha agulha no mesmo buraquinho e fiz mais um ponto. Bom, aí se eu analisar aqui, olha, os meus pontinhos da primeira carreira, tá? Essa daqui foi a nossa primeira carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no pé do ponto. Então, esse primeiro pontinho aqui, a gente puxa o fio, né? Porque foi o primeiro que a gente tinha feito aquele nozinho. E aí, eu venho em cada pé do ponto, que vai ser, olha, vai passar a minha agulha aqui no pé do ponto, puxo aqui meu fio, vou fazendo os meus pontos. E aí, eu faço e ajeito o meu trabalho, tá? Que às vezes, se você vê que ele tá meio repuxado, você vem aqui e vai ajeitando. Bom, e agora eu já cheguei aqui do outro lado, tenho que fazer também meus 21 pontos, certo? Venho aqui nesse mesmo ponto, já vou fazer mais um, que é para virar aqui a minha carreira. Venho nesse aqui, olha, nesses fiozinhos aqui do lado, vou fazendo os meus pontos baixos. E aqui você vai encontrando aqui o melhor local para ir introduzindo aqui a sua agulha. Sempre um ponto em cada carreira aqui, olha, em cada cantinho desse, você vai fazendo um ponto aqui na bordinha. Então, aí você vai continuar fazendo os seus pontos baixos. Quando chegar aqui, você também vai fazer mais um ponto e vai continuar até a gente chegar aqui, ok? Estou chegando aqui no final, tenho que fazer meu último ponto. Então, na verdade, aqui o meu último ponto, eu vou fazer um fechamento. Por quê?
eu quero fazer aqui ao redor uma aqui dessa parte que vai ficar pro lado de fora, uma parte em ponto baixíssimo, tá? Um acabamento aqui em ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar meu fio, vou cortar um pedaço aqui. Se você quiser saber o quanto de fio que você vai cortar, o que você vai fazer? Você pode, já a partir daqui, vir aqui, olha, fazer ponto baixíssimo em cada um. Então, você vai fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui, só para ver o tanto de fio que você vai gastar. E aí, você desmancha, corta o seu fio e agora a gente faz o fechamento aqui, que vai se formar um ponto, e a partir daqui a gente já faz os pontos baixíssimos, tá? Então, vou puxar aqui a minha laçada. Puxo toda a minha laçada, vou pegar uma agulha de acabamento, passo aqui meu fio. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui na cabeça daquele primeiro ponto que nós fizemos aqui na lateral, passo minha agulha aqui embaixo da cabeça do ponto. Vou puxar todo o fio. Tá? E agora, a minha agulha vou introduzir aqui no meio do ponto anterior, ok? Introduzo aqui no meio do ponto anterior e jogo ela lá pra trás. E aí, você vai ver que atrás aqui de cada ponta tem uns calombinhos. Então, a minha agulha passa por dentro desse calombinho também, tá? Então, vou introduzir aqui, passo aqui pra trás. Jogo o meu fio aqui pra trás. Então, se formou aqui o fechamento, certo? Que é o ponto que estava faltando. Então, o que eu vou fazer agora? O meu acabamento em ponto baixíssimo. Então, meu fio tá saindo aqui, venho, olha, embaixo aqui da cabeça desse ponto, que é o que já se formou, introduzo a minha agulha, pego o meu fio, busco a laçada. Venho aqui na cabeça do próximo ponto, introduzo a minha agulha, busquei, fiz o baixíssimo. Então, eu vou em cada um, vou fazendo baixíssimo. E vou rodeando toda a minha base, fazendo esses pontos baixíssimos, até a gente chegar aqui de volta. Cheguei aqui no final, ok? Aqui é o meu primeiro ponto, aqui meu último ponto. Vou esticar a minha laçada, pego a agulha de acabamento aqui, passo meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, nesse ponto baixíssimo, vou passar a minha agulha aqui embaixo dele dessa forma, tá? A agulha não veio aqui pra trás, só passou embaixo dele. Jogo lá pra trás. Agora, a minha agulha vai introduzir, vou introduzir a minha agulha aqui no meio desse ponto anterior, aonde o fio está saindo. Só que aí, dessa vez, a minha agulha, ela vai sair aqui atrás do trabalho. Desse jeito. Então, olha, perceba que a minha base ficou toda retinha, ficou uma base bonita, harmoniosa. O que eu faço agora com esse fio? Eu vou esconder ele aqui por dentro. E quando você puxar aqui o fio, você tem que ter cuidado para esse ponto aqui não ficar esgaçado, certo? Aí, você pode passar ele aqui por mais alguns pontinhos. E você vem aqui, pode dar um nozinho, pode esconder mais, tá? Passar por mais alguns pontos, pode vir aqui dar um nozinho. Aí, você vai cortar essa ponta e pode colocar uma gotinha de cola.
tack bond, cola universal. E o mesmo você vai fazer com esse fio aqui. Você vai esconder ele e vai cortar, ok? Agora, eu vou começar a subir o corpo da bolsa. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho a parte de fora da minha base, tá? Quando a gente olha aqui, nós vamos ver a carreira de ponto baixíssimo. Quando eu olho aqui pela lateral, eu tenho aquela outra carreira de ponto aqui. Então, o que eu faço? Posso escolher qualquer local aqui para começar, tá? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto. Então, olha, aqui eu tenho a carreira de baixíssimo aqui na frente, aqui na lateral tenho essa outra carreira de ponto. Eu introduzo, então, olha, forma um Vzinho, certo? Eu vou introduzir a minha agulha no meio do ponto e a minha agulha vai passar aqui atrás, eu vou ter uns calombinhos atrás do ponto. Então, olha, aqui é o avesso, você percebe que eu tenho o quê? Uns calombinhos aqui. Então, quando eu introduzo a minha agulha aqui no meio do ponto, ela vai passar também por dentro desses calombinhos. Eu pego o meu fio, vou buscar aqui pra frente, já faço aqui meu primeiro pontinho. Então, eu venho em cada ponto desse, olhando aqui pela lateral, introduzo a minha agulha no meio e ela passa por dentro desse calombinho aqui de trás. Esse fio eu já posso deixar ele aqui para ele ir ficando preso, tá? Pego o meu fio e vou fazendo o quê? Os pontos baixos. Então, vou fazendo um ponto em cada ponto até a gente chegar aqui de volta. Lembrando sempre de que introduz a agulha no meio do ponto. Esse fio eu já prendi um pouquinho e vou cortar ele. Introduzo a agulha no meio do ponto. E ela passa, olha, por dentro do calombinho que eu tenho aqui atrás do ponto, dessa forma. Busquei aqui e vou fazendo ponto baixo. Então, eu faço um ponto em cada ponto, até a gente chegar aqui de volta. Não vou fazer mais aumento nas extremidades, ok? Cheguei aqui no final, então, o que eu vou fazer? O meu fechamento. Eu vou esticar a minha laçada. Aqui eu tenho o primeiro ponto, que onde eu vou fazer o fechamento, vai se formar a cabeça dele. Tem o segundo ponto, que já tem a cabeça do ponto aqui formada. Eu venho com a minha agulha de trás para frente, passando aqui embaixo da cabeça desse ponto, dessa forma. Pego a minha laçada e jogo aqui para trás. Vou ajustar aqui o tamanho dessa laçada. O meu fio vai passar, esse fio que vem do novelo passa em cima da laçada, ok? Eu joguei o meu fio para trás, aqui, olha, embaixo da cabeça desse ponto. Então, aqui a minha agulha já vai introduzir aqui no meio desse ponto. Por quê? Agora, nós vamos fazer ponto baixo centrado. Não vamos mais fazer só o ponto baixo simples, tá? É o ponto baixo centrado. Então, o ponto baixo eu tenho que introduzir no meio do ponto. O que eu faço? Olha, o fio que vem do novelo passa por cima da laçada e passa embaixo da agulha, dessa forma, ok? E a minha laçada, a minha agulha, olha, vai passar aqui por dentro da minha laçada, eu pego a laçada e trago aqui pra frente, ok? E aqui, eu formei aqui a cabeça do ponto. Faço aqui meu primeiro ponto, então, venho em cada ponto, introduzo a minha agulha no meio de cada ponto e faço aqui os meus pontos baixos centrados. Então, vou fazer mais uma carreira assim. Vou fazendo um ponto em cada ponto. Então, perceba que eu estou introduzindo a minha agulha no meio do ponto, tá? Venho aqui no meio do ponto e introduzo a agulha.
E aí, você vai continuar fazendo isso por toda a carreira. Até a gente chegar ali de volta, fazer o fechamento e passar para a próxima. Ok? Cheguei aqui no final, e aí eu vou fazer o quê? O mesmo fechamento. Estico minha laçada, passo a minha agulha aqui embaixo da cabeça do ponto, pego a minha laçada, jogo aqui para trás. Ok? Posso ajustar aqui o tamanho, para não ficar muito grande. Meu fio passa por cima da laçada. Eu joguei a minha laçada, olha, embaixo aqui da cabeça desse ponto. Então, a minha agulha já vou introduzir aqui no meio desse ponto, tá? O fio passa por baixo, o fio passa por baixo da agulha e a agulha passa aqui por dentro da minha laçada. E aí, eu puxo essa laçadinha aqui pra frente. Bom, então, aqui, o que eu vou fazer? Vou começar já o padrão. Puxei aqui a minha laçada, a minha agulha vai embaixo aqui desse ponto, no meio do ponto aqui de baixo, introduzo a minha agulha, busquei uma laçada que passa por dentro dessa, agora eu estico para ficar aqui, olha, até a altura e faço meu ponto. Venho no próximo ponto, no meio do ponto, introduzo a minha agulha no meio do ponto, busquei uma laçadinha. Toda vez que a gente introduz a agulha nesse ponto aqui para buscar essa laçadinha você não precisa esticar, porque ela vai formar esse calombinho aqui na frente, então ela não precisa ser grande. Aí, eu venho no ponto de baixo, introduzo a minha agulha, busco uma laçada que passa no meio dessa laçadinha, estico aqui até a altura, essa laçada tem que ficar aqui na altura dessa, para o trabalho não ficar deformado, e faço o meu ponto. Então, venho em cada um, ó, puxei a laçadinha, venho no de baixo, puxo a laçada maior que passa por dentro dessa, agora eu estico e faço. Venho no próximo ponto, no meio dele, introduzo a minha agulha, busquei a laçadinha, venho no ponto de baixo, introduzo a agulha, essa laçada passa no meio dessa menor, estico e faço aqui o meu ponto. Então, eu vou continuar fazendo um ponto em cada ponto até a gente chegar aqui, faz o fechamento e passa para próximo. Então, por enquanto, aqui o que a gente tá fazendo, esse padrão, é igual o que a gente aprendeu no modelo anterior, certo? Você vai continuar fazendo até chegar aqui, fazer o fechamento e passar para a próxima. Cheguei aqui no final, vou fazer o fechamento novamente, como você já aprendeu, tá? E aí, agora, o que nós vamos fazer? Uma carreira só de ponto baixo, depois a gente faz o fechamento, repete essa carreira, depois a carreira de ponto baixo centrado, tá? É sempre o ponto baixo centrado. Lembra que aqui nós fizemos uma primeira carreira de ponto baixo, né? Depois outra de ponto baixo centrado. Então, eu vou sempre repetir uma carreira de ponto baixo centrado e uma carreira dessa, até a nossa bolsa crescer e atingir o tamanho desejado. Então, olha, eu venho aqui no meio do ponto, introduzo a minha agulha, o fio que vem do novelo passa por baixo da agulha e a minha agulha passa aqui por dentro dessa laçada, pego a laçada e trago aqui pra frente. Então, vou fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto aqui. Sempre um ponto em cada ponto, tá? E eu vou fazendo isso por toda a carreira até a gente chegar aqui. Cheguei no final,
vou fazer o fechamento novamente e fazer a outra carreira de ponto, tá? Fechamento é como você já sabe, vou diminuir um pouco aqui minha laçada. Então, puxei a laçadinha aqui, vou começar esse outro ponto baixo centrado com essa partezinha aqui na frente, tá? O que que eu faço? Puxei a minha laçadinha, venho aqui no meio do ponto, aqui embaixo, busco a laçada, trago aqui pra frente. Fiz o ponto baixo centrado aqui alongado, né? Venho aqui no próximo, olha, introduzo no meio, puxei uma laçadinha, venho no meio do ponto de baixo, introduzo, puxei aqui, alonguei, fiz o meu ponto. Venho no próximo, puxo a laçadinha, venho no de baixo, introduzo a agulha, puxo aqui a laçada, passo por dentro dessa, estiquei e puxei. E aí, eu continuo fazendo a carreira, chego aqui, faço o fechamento, passo para a próxima, que vai ser só de ponto baixo centrado, depois uma carreira dessa eu vou alternando. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? Trabalhando de forma circular, vai subir aqui a bolsa até atingir a altura desejada, e nós estamos fazendo aqui o mesmo padrão do modelo anterior da Bolsa Nanda, que eu ensinei aqui para vocês, tá? Se quiser assistir também o outro modelo, que é com a base circular, pode ir lá no outro vídeo assistir. Então, é o mesmo padrão. Aí, o que que eu vou fazer? Vou subir a bolsa até o tamanho desejado e depois nós vamos fazer a tampa da bolsa, que aí já vai ser um trabalho reto, não vai ser de forma circular, igual que a gente tá fazendo aqui, ok? Então, já subi aqui a minha bolsa. As duas últimas carreiras, eu fiz só de ponto baixo centrado, tá? Então, fiz duas últimas aqui de ponto baixo centrado, sem esse padrão, só pra ficar como se fosse uma borda aqui, tá? Diferente. Então, vou medir aqui até agora quanto que tem a nossa bolsa. Ela está com 13 centímetros de altura, ok? E a largura vai ser aqui a largura da base, que é 17, só que ela acaba crescendo um pouquinho assim pro lado por causa do ponto, fica com 19 centímetros. E a profundidade aqui, ela está com 8 centímetros. Então, vamos lá. Depois que eu chego aqui no final, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio, que eu vou fazer o fechamento final aqui. Então, eu corto. Vou esticar essa laçada. Passo aqui na agulha de tapeceiro, vou fazer o fechamento. Então, vou passar a minha agulha embaixo aqui da cabeça desse ponto do lado. E o meu fio está saindo daqui, do meio desse ponto, então, vou jogar a minha agulha lá pra trás da bolsa. E a agulha, ela passa por dentro desse calombinho que eu tenho aqui atrás do ponto, tá? Joguei aqui pra trás, o que que eu faço agora? Eu pego esse fio e eu vou escondendo ele aqui por dentro. Se você não tiver uma agulha de acabamento, você pode fazer com agulha de crochê também. E puxando esse fio pra cá, tá? Aí, você vai fazendo assim. Vai passando a sua agulha aqui e vai puxando o fio, certo? E aí, você vai escondendo ele aqui por dentro.
Depois você pode dar um nozinho, cortar a ponta e colocar uma gotinha de cola. Cola Tec Bond ou cola universal. E aí, olha, nossa bolsa já está praticamente pronta. Agora, a próxima etapa é fazer o quê? A tampa da nossa bolsa. Agora, eu vou começar a fazer a tampa da nossa bolsa. E para isso, eu coloquei aqui alguns marcadores. Então, por quê? Eu coloquei esses marcadores para demarcar o espaço onde eu vou fazer a minha tampa, certo? E porque depois eu vou colocar duas argolas, né? Mosquetão aqui articulada na minha bolsa. Então, eu já fiz aqui a marcação. Primeiro, o que eu faço? Eu vou achatar a minha bolsa, encontrar os 2 pontos aqui das extremidades. Então, coloquei aqui meus 2 marcadores amarelos. Então, desse ponto vazio depois do marcador até esse ponto vazio aqui depois do marcador, eu tenho 30 pontos e o mesmo daqui do outro lado. Depois aqui, a partir do marcador, vou contar 1, 2, 3, 4 pontos, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4 pontos, coloco o marcador e o mesmo aqui do outro lado, tá? E eu vou fazer a minha tampa em trabalho reto aqui desse lado. Então, o que eu vou fazer? Viro aqui o meu trabalho, vou pegar o meu fio e primeiro eu vou fazer uma carreira aqui de ponto baixo. Eu não vou fazer o ponto baixo centrado pegando aqui no pontinho de baixo. Eu vou introduzir a agulha só aqui na cabeça do ponto, certo? E aí, eu vou começar nesse ponto aqui, depois do meu marcador. Então, eu introduzo a minha agulha, busco aqui a minha laçada, fiz um ponto, e aí eu vou fazer uma correntinha aqui que vai simular a cabeça desse ponto. Esse fio, eu vou mantendo aqui junto, tá? Pra ele já ir ficando preso. E aí, eu venho em cada pontinho desse e vou fazer aqui um ponto baixo em cada um. Então, faço um ponto em cada ponto aqui. Até chegar aqui no final. Chegando no final, o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho aqui do avesso, tá? O meu fio, ele passa aqui atrás da agulha. Pego o meu fio, faço uma correntinha e retorno fazendo ponto baixo. Um ponto em cada ponto. Até o final da carreira. Cheguei no final, vou virar o meu trabalho aqui pra frente, fio passa atrás da agulha, fiz uma correntinha. E agora, nós vamos começar aqui com esse padrão da bolsa. Então, o que eu faço? Aqui, nós temos os primeiros pontos da nossa primeira carreira, certo? E aqui, a segunda carreira, que é o pontinho no avesso, que a gente acabou de fazer. Eu vou introduzir a minha agulha na cabeça do ponto, passando aqui embaixo, olha, dos 2 fiozinhos. Busco uma laçadinha, essa laçada eu não estico. E aí, eu vou vir aqui no meio do meu ponto, vou fazer o ponto baixo centrado, igual nós estávamos fazendo antes, tá? Busquei a laçada, passo no meio dessa laçadinha, estico para ficar da mesma altura e fiz o meu ponto, ok? Venho no próximo ponto, introduzo a minha agulha aqui na cabeça do ponto, busquei a minha laçadinha, agora a minha agulha vem aqui no pontinho da primeira carreira, vou introduzir aqui no meio dele, fazendo um ponto baixo centrado, busco a laçada, passa aqui no meio, estico para ficar da mesma altura e fiz o meu ponto. No próximo, introduzo a agulha aqui na cabeça do ponto,
busquei uma laçadinha, eu não preciso esticar essa laçada, venho aqui no ponto de baixo, vou introduzir no meio, fazendo um ponto baixo centrado, busquei, passo no meio da laçadinha, estico e termino aqui o meu ponto. Então, eu vou fazendo dessa forma até o final da carreira. Introduzo, olha, a agulha aqui na cabeça do ponto, passando aqui embaixo dos 2 fiozinhos. Busquei uma laçadinha que eu não preciso esticar agora. Venho no ponto abaixo dela, no primeiro ponto da carreira, aí eu vou introduzir no meio do ponto. Busquei a laçada, passo por dentro dessa, estico e termino o meu ponto. E eu vou fazendo isso até o final da carreira. E vai ficando dessa forma, ok? Então, vai fazer aqui até chegar aqui no final. Quando eu chego aqui no último ponto, o normal seria eu introduzir a agulha aqui embaixo da cabeça do ponto, certo? Só que eu não vou fazer dessa forma, porque eu quero que a minha lateral fique reta. Então, perceba que aqui do meu lado, olha, aqui no ladinho, tem um pontinho. Esse pontinho se forma quando a gente vira o trabalho do outro lado e faz aquela correntinha. Então, a correntinha que a gente faz vai formando esse pontinho aqui no lado. Então, eu vou introduzir a minha agulha nele. Então, sempre quando eu chego no final do trabalho, eu introduzo a minha agulha nesse pontinho que é formado pela correntinha que a gente faz, tá? Aí, eu venho aqui embaixo, passo, né? Pego a minha laçada, estico aqui e fiz aqui o meu pontinho. Agora, eu viro no trabalho do avesso, o fio passa atrás da agulha e faço a correntinha. Então, essa correntinha é que forma aquele pontinho. E agora, eu retorno fazendo aqui os meus pontos baixos. Então, o ponto baixo, olha, ele é introduzindo aqui na cabeça do ponto, tá? Ponto baixo normal aqui. Aí, eu vou fazendo até o final da carreira. Quando eu chego aqui no final, a mesma coisa. Ao invés de introduzir a minha agulha aqui embaixo da cabeça do ponto, eu faço o quê? Introduzo a minha agulha aqui nesse pontinho que se formou, tá? E agora, viro o meu trabalho aqui pra frente, faço uma correntinha, introduzo a agulha aqui na cabeça do ponto, busquei uma laçadinha, e aí, agora, eu vou introduzir o quê? A agulha no meio aqui, olha, dos pontos que se formaram, vou fazendo um ponto baixo centrado, introduzindo aqui no meio desses pontos. O daqui do cantinho tá meio escondidinho, mas dá pra gente ver ele. Introduzo, olha, busquei a laçada, passei por dentro dessa, estico e fiz aqui meu ponto. Venho na cabeça do ponto, introduzo, busco a laçadinha, venho no meio aqui, olha, do ponto de baixo, introduzo aqui, busquei a laçada, passei por dentro dessa, estico e termino aqui meu ponto. Busquei a laçadinha, olha, introduzo a agulha na cabeça do ponto, busco a laçadinha, venho no ponto de baixo aqui, no meio do ponto, introduzo a minha agulha, busquei a outra laçada, passa no meio dessa, estico e faço aqui, tá? E aí, eu vou fazendo isso até o final da carreira. Então, agora, todo o trabalho vai ser dessa forma, tá? Pela frente, a gente faz os pontos assim, como eu tô fazendo agora. E quando a gente vira o trabalho do avesso, a gente só faz o ponto baixo normal.
E quando vira aqui o trabalho pra frente, é que eu faço esse ponto baixo centrado aqui alongado, passando, né, meio relevo, pra ficar com esses calombinhos aqui. Então, o legal desse trabalho reto é o quê? Que você pode depois fazer uma clutch, por exemplo. Pode fazer uma bolsa em que você vai fazer todo esse trabalho reto, depois faz as laterais, costura, tá? E aí só utilizando a sua criatividade. Aí vai fazendo isso até o final da carreira. E olha como que vai ficando lindo o trabalho. Aqui ficou largo essa laçada. A gente tem que ter cuidado para manter a mesma tensão do ponto, para o nosso trabalho não ficar torto, tá? Então, quando você faz um trabalho assim reto, que não é circular, você tem que ter mais atenção ainda, porque senão o seu trabalho acaba ficando torto. Então, estou chegando aqui no final, a mesma coisa. Ao invés de introduzir a minha agulha aqui na cabeça do ponto, o que que eu faço? Eu introduzo aqui no cantinho, nesse pontinho que se formou, busco a laçada, venho no ponto de baixo, introduzo, passo aqui, olha. E vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Então, agora você vai continuar fazendo o seu trabalho até a sua tampa aqui da bolsa crescer até o tamanho desejado que você queira, ok? Já cheguei aqui no final, então vou medir aqui o tamanho da minha tampa. Ela ficou, olha, nós começamos aqui, certo? Então, ela ficou com 10,5 centímetros, ok? Bom, então, eu terminei aqui na carreira, olha, que eu vim fazendo do avesso os pontos baixos e terminei aqui, ok? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio e aí eu vou fazer um acabamento escondendo o fio, certo? Como você já aprendeu. Corto o fio, estico aqui a minha laçada, aí esse fio eu vou jogar ele aqui por trás. Pego a minha agulha de acabamento, viro aqui meu trabalho. E aí, eu tenho que ter cuidado para não esgaçar esse ponto. Então, eu venho com o meu fio por aqui, olha, e vou escondendo ele. Passo aqui, delicadamente, para ele não ficar esgaçado. E vou escondendo ele aqui por dentro, tá? Depois, o que que eu faço? Só vou cortar a pontinha e posso usar um pouquinho de cola, só para não correr o risco de ficar soltando. Agora, eu corto, e aí você pode colocar aqui uma gotinha de cola Tec Bond, cola universal. Então, olha, a tampa da nossa bolsa aqui, aí você vai ajeitar ela com a mão, certo? Se ela tiver um pouquinho amassada, você tem que ajeitar com a mão, ok? E o que que nós vamos fazer? Bom, tem que cortar esse fiozinho aqui também. Agora, pra a tampa fechar, o que que você faz? Vai pegar 2 pares de imã, desse de costura. O ideal é que você utilize um imã da mesma cor dos metais que você vai utilizar na bolsa, tá? E aí, você vai costurar aqui na tampa, um de cada lado. Você vai pegar
vai costurar um de cada lado e vai costurar esses outros aqui na mesma direção, certo? E para costurar, você pode utilizar essa linha aqui, olha, que é a linha invisível, que chama, tá? Linha invisível de poliamida, certo? Ela é um nylon, assim, bem fininho, olha. É um nylon bem fininho. Ou você pode pegar esse mesmo fio, abrir ele, pega a pontinha do fio, vai abrindo assim, olha, vai desfazendo aqui e pega da mesma cor da bolsa e costura, certo? Bom, agora nós vamos colocar aqui a argola mosquetão. O que que eu faço? Pego aqui a minha argola. Então, eu já marquei aqui com os meus marcadores, certo? Eu vou passar aqui onde eu tenho o lilás, eu introduzo de fora para dentro, pulo esse aqui do lado, saio nesse outro aqui. Então, dessa forma, introduzi onde eu coloquei o meu marcador, pulei um, saí aqui nesse do lado. E aqui, onde eu tenho o marcador, olha, eu vou... Tenho 1, 2, 3. Nesse terceiro, eu introduzo, pulo um ponto, venho aonde eu tenho o marcador, introduzir aqui a minha argola. A mesma coisa aqui do lado. Aonde eu tenho o meu marcador, eu introduzo, pulo um ponto, venho no próximo, a minha argola sai aqui, tá? Aí, agora que eu tenho o marcador, um ponto, o outro ponto, venho nesse ponto, introduzo a minha argola, pulo um e venho onde eu tenho o marcador e passo aqui a minha argola. E aí, a bolsa, olha, ela fica com essa entradinha aqui que dá um charme a mais na sua peça. Então, perceba, tá? Ela fica meio abauladinha aqui. E agora, você vai ter que ajeitar ela aqui com as mãos e tal. E você vai costurar os seus botões de imã, tá? E aí, o que que você faz? Pega uma corrente. Existem correntes de várias espessuras, tá? E você vai colocar aqui na sua bolsa. Depois que você vai costurar aqui o seu botão de imã, tá? Então, a bolsa já está pronta. E se você quiser agregar valor aqui à sua peça, tá? O que que você pode fazer? Vai costurar os ímãs. Aqui dentro você pode colocar um forro, como eu vou te mostrar agora. Você percebe que a bolsa está super bem acabada. Eu vou retirar esses marcadores, tá? Ela está super bem acabada, mas para agregar valor na sua peça, você pode colocar um forro em crochê ou em tecido, como eu vou te mostrar agora. Então, se você quer agregar valor à sua peça, uma ótima opção é colocar um forro na sua bolsa. Eu tenho aqui, nesse modelo, um forro em tecido. No outro modelo da bolsa Nanda, eu coloquei o forro em crochê e esse daqui é em tecido. Então, olha como fica perfeito. Eu fiz aqui uma costura invisível, tá? O forro ficou super justo na bolsa, não ficou folgado, não ficou sobrando. E se você quer aprender como fazer esse forro, eu vou te ensinar. Tem um workshop, o link do workshop com aulas gravadas e acesso vitalício aqui na descrição, ok? Eu vou te ensinar como que você vai tirar a medida, como que você vai fazer as marcações, vai cortar o tecido, vai fazer a costura. A costura pode ser feita à máquina para quem tem, pode ser feita à mão e também eu vou dar uma outra opção para quem não quer costurar à mão e também não tem máquina de costura. Então, eu ensino tudo nesse curso online sobre o forro em tecido e que você pode fazer para outros modelos de bolsa também e não só essa. Então, agrega muito valor à sua peça, fica maravilhoso. Você também pode colocar aqui uma etiqueta de metal, etiqueta de tecido ou de couro. Vai depender do estilo de bolsa que você está fazendo, do material e do público que você quer atingir. Então, assim, finalizamos a aula da nossa bolsa Nanda.
Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se você quer que eu traga novos modelos para você aprender, tá? E também curte e compartilha com as amigas. Até a próxima!